7h02 em Manaus. Hoje é sexta-feira, 25 de junho de 2021. É mais uma semana do mês de junho que está terminando. Bom dia! Bom dia a todos, bom dia, Tiago. A partir de hoje começa a vacinação para o público a partir dos 32 anos de idade. E ainda, governador do Amazonas, Wilson Lima, anuncia mutirão de vacinação para pessoas com acima de 30 anos para terça-feira e também pegando aí a quarta-feira. E mais, Amazonas recebe 106 mil doses de vacinas, incluindo um primeiro lote da Janssen. Caixa Econômica paga auxílio emergencial a nascidos em julho. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema. Ivanildo Pereira vai trazer as novidades para o fim de semana na coluna Cine 7. Deputado delegado Péricles não responde questionamentos sobre suposto caso de corrupção no governo Bolsonaro. Isso é o que vamos discutir hoje na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito da cidade e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade, o seu jornal das 7 da manhã. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as principais manchetes dos principais jornais do país. Tiago? A gente começa aqui pelo O Estado de São Paulo, o Estadão, que traz como manchete principal: Lula tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro 23%. Pesquisa IPEC mostra que ex-presidente lidera em todos os segmentos do eleitorado e principal reduto é o Nordeste. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal Estadão, Gilmar faz voltar a estaca zero 2 casos contra Lula. O ministro Gilmar Mendes, do STF, estendeu os efeitos da declaração de suspeição do então juiz Sérgio Moro a outros 2 processos da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o do sítio de Atibaia e o do terreno para a sede do Instituto Lula. E ainda, PF afirma não ter sido acionada no caso Covaxin. Dirigentes da PF dizem que Jair Bolsonaro não pediu investigação sobre possível irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, afirmou que Bolsonaro informou o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Com isso, Pazuello teria prevaricado, não o presidente. E também, Câmara abranda a pena prevista na lei da ficha limpa. A inelegibilidade não poderá mais ser aplicada aos políticos que tiveram suas contas rejeitadas ao ocupar cargos públicos e foram punidos apenas com multa, de acordo com o projeto aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. O texto vai para o Senado. Rabesh. Agora nós vamos aí para os destaques do jornal Folha de São Paulo. A gente começa falando sobre Gilmar Mendes estender aí a suspeição de Moro a outros 2 casos de Lula. O ministro Gilmar Mendes, do STF, estendeu a suspeição de Sérgio Moro aos outros 2 processos em que o ex-juiz atuou contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na 13ª Vara
Federal de Curitiba, do sítio de Atibaia e também da compra de um imóvel para o Instituto Lula. Mais um destaque aqui no jornal Folha de São Paulo, a gente tem sobre o governo Bolsonaro. Acuado, governo Bolsonaro avalia desistir de Covaxin. Presidente critica a CPI e diz que não há sobra de corrupção em sua gestão. Pressionado após o presidente Jair Bolsonaro ser tratado em depoimentos sobre negociações suspeitas para adquirir a vacina indiana Covaxin, o governo federal avalia reincidir um contrato com a Precisa Medicamento aí, de que trataria ao Brasil o imunizante de Barra Biotech. E mais aqui abaixo a gente fala sobre um prédio que desabou na Flórida e deixou pelo menos um morto e 99 desaparecidos. Equipes de emergência chegam ao edifício ao norte de Miami. Construção estava em obras ali e acabou desabando devido a um colapso. E aí 99 pessoas estão desaparecidas. Esses são um dos destaques aí do jornal Folha de São Paulo desta sexta-feira. Agora são 7h07 em Manaus. A gente pede para você compartilhar, curtir e comentar a nossa transmissão. Daqui a pouco a gente vai interagir com você. Se for aqui de Manaus, coloca aí o nome do bairro de onde você nos acompanha. A gente sabe que muitos internautas também acompanham a programação do site imediato de municípios do interior do estado, de outras capitais brasileiras, cidades brasileiras e até mesmo de outros países. A gente segue aqui com os destaques dos principais jornais do país. Agora vamos conferir os destaques do estado de Minas, que traz como manchete principal: mulher morre após cirurgia estética em BH. Morte de paciente de 49 anos é a quinta associada a operações do tipo a ser investigada na capital em menos de 3 anos. Saúde Municipal informa que clínica no bairro Funcionários está regular. E ainda aqui, entre os destaques, na capa do jornal Estado de Minas, CPI da Covid. Anistia atribui 120 mil mortes à postura do governo federal. Em clima de expectativa pelo depoimento do deputado federal Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, que promete hoje provas contundentes de irregularidades na negociação da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. A CPI da Covid ouviu ontem da diretoria-geral da Anistia Internacional, Jurema Werneck, a avaliação de que 120 mil mortes poderiam ter sido evitadas se a postura do governo federal frente à pandemia fosse outra. Já o presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizaram as denúncias mais recentes, apoiando-se principalmente no fato de o país não ter feito desembolsos para a compra do imunizante sob suspeita. São alguns dos destaques do jornal O Estado de Minas. Agora a gente vai para alguns dos destaques aí do jornal o Globo desta sexta-feira. A gente fala sobre documento que Onyx chamou de falso e está no sistema da saúde. Servidor apresenta hoje à CPI fatura emitida por subsidiária da fabricante da Covaxin, que conteria irregularidade. Tratado como testemunha-chave pela CPI da Covid, o servidor da área de importação do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, depõe hoje e apresentará o documento que o ministro Onyx Lorenzoni, secretário-geral da presidência, taxou de falso. A fatura emitida pela Madison Biotech de Singapura aponta como subsidiária da Barra Biotech, fabricante indiana de vacinas constadas no sistema do Ministério da Saúde. Esse é um do destaque do jornal Globo e a gente vai aqui falar para você sobre a ocupação de UTIs no Brasil, que fala aí que a ocupação caiu, porém o risco de piora é alto, viu?
Levantamento do Observatório da Covid-19 da Fiocruz revela que taxas de ocupação de UTIs da rede pública são os menores desde o fim de fevereiro, mas alerta que o país apresenta tendência de alta nos casos, com risco de volta da superlotação de hospitais e aumento de mortes nas próximas semanas. A gente fica feliz sobre as vacinas, mas é sempre bom ter esse cuidado e manter distanciamento social e todas as precauções aí. Tem também falando sobre a inadimplência da casa própria que subiu para 2,27% aí. Está lá na página 19 do Jornal Globo, falando sobre o desemprego em alta e a renda em queda, principalmente entre os mais pobres, fizeram um índice de inadimplência, contratos de financiamento imobiliário com recursos do FGTS passarem de 1,69% em dezembro para 2,27%. Quase nada aí. Esses são um dos destaques do Jornal Globo desta sexta-feira. Tiago. Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora são 7h12 em Manaus. Vamos conferir os destaques do jornal Correio Brasiliense, que traz como manchete principal: presos 2 suspeitos de ajudar na fuga de Lázaro. Os detidos pela força-tarefa que procura o assassino de uma família inteira em Ceilândia Norte foram identificados como Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, e Alain Reis de Santana, de 32 anos. Elmi é o dono da fazenda em que Lázaro Barbosa trabalhou em Girassol, distrito de Cocalzinho, Goiás. E Alain trabalha como caseiro na propriedade. Os dois teriam facilitado a fuga do bandido, que refugiou-se na região. No total, 270 homens das forças de segurança do DF de Goiás, da PF e da PRF cercam a área em que acreditam estar refugiado o criminoso. Helicópteros e drones, além de cães farejadores, passam o dia e a noite nas buscas, que entraram pela madrugada desta sexta-feira. E também vacina da discórdia. CPI aposta em depoimento bomba do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo, sobre suspeita de corrupção na compra da Covaxin. Governo trava guerra de versões com o parlamentar. São alguns dos destaques aqui na capa do jornal Correio Brasiliense. E agora, no Jornal 0 Hora, a gente fala sobre Piratininha anunciar prêmio em dinheiro para municípios que mais vacinarem. É até um caso curioso aí. Proposta prevê distribuição de 1.025.000 em 2 datas. Associações de prefeitos criticaram a iniciativa porque pode passar a ideia de que o atraso da imunização seja incompetência dos administradores aí. Meta é estimular corrida do bem, diz governo. E a gente continua aqui falando do Jornal 0 Hora, aqui alguns dos destaques, falando sobre as remessas aí das doses das vacinas, né? Com novas remessas, estados já recebeu 90% das doses de imunizantes esperadas para junho. O governo gaúcho pode adiantar cronograma local se a projeção federal de aumento na oferta de produtos se confirmar. E mais um aí que a gente tem é falando sobre o Banco do Brasil abrir aí pelo menos 2.200.000 vagas de escriturário, incluindo 154 no Rio Grande do Sul. E tem também falando aí sobre um crime bárbaro, né? De um ginecologista que se tornou réu por crimes contra 19 mulheres atendidas em Canguçu, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Caio Barbosa, de 65 anos, está preso e responde por violação sexual mediante fraude e estupro de vulnerável. Abusos teriam ocorrido durante exames. É até um caso bárbaro aí, comparado a Manaus, onde um enfermeiro anteontem acabou sendo preso aí por abusar de 2 mulheres na UPA Campos Sales. Esses destaques foram aí do Jornal 0 Hora desta sexta-feira. Agora são 7h16 em Manaus. A gente vai conferir agora a previsão do tempo. Isso, exatamente, Thiago. O tempo hoje.
previsão para hoje, de acordo com o Instituto Clima Tempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Trânsito. Agora vamos com a primeira participação desta edição do Jornal, da Edila Chaves, que vai trazer informações para a gente sobre o trânsito. Bom dia, Edila. Oi, Edila. Oi, Edila, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rabeste Escabeche. Bom dia, Edila. Tudo bem, Edila? Tudo. Olha, sextou em Manaus, né? Sextou aí, que acontece? Até o carro da Pane Mecânica. É isso mesmo, gente. Olha a observação. Motorista, quem é motorista mesmo, motorista ali acirrado, não sai de casa sem fazer a verificação do seu automóvel. Olha, gente, nós estamos com um caso na Coronel Teixeira, onde uma carreta em pane mecânica, sentido centro-bairro, mais precisamente ali próximo à descida para o bairro Nova Esperança, viu? Tá complicado o trânsito naquele local, apesar de já termos agentes de trânsito naquela área, viu? Edila. Sim. Como eu sei que você não só compartilha informação, você vai dividir aquela tapioca recheada com tucumã, queijo coalho, banana, a famosa caboquinha, né? Isso. Bom, dizem que a gente deve sempre compartilhar coisas boas, coisas ruins, mas tapioca com tucumã, principalmente, a gente não compartilha não, viu, Thiago? Poxa, já tomou aquele café da manhã hoje com tucumã? O café hoje vai ficar por conta do Todinho, que ele ontem se negou a comer o biscoito, o cookies, então hoje ele que vai pagar o café. Edila. Tá certo, olha, tem a Rabeste, o Jonatas, o John, o Pablo e o Marquinho. Tu fala aí pro Neto, tá? Tá ok, pode deixar. Hoje ele tá cheio da grana. É uma tapioca daquelas tamanho família. Qualquer coisa, ela traz aqueles cookies deliciosos que ela faz, ela sempre traz pro chefe, traz pra gente também. Ok. Leva pro Todinho. Não pro chefe, não. Leva pro Todinho também. Fica pra todos aí. Ela leva tudo pro Todinho e esquece Ele da gente. Divide. Obrigada, Edila. Edila, e essa paixão por tucumã é desde criança, é? Desde criança. E olha, voltando a falar do trânsito, gente, para quem vai pegar a Avenida Constantino Nery, o fluxo tá indo, viu? Não temos nenhum tipo de obstáculo pelo meio do caminho. O fluxo está fluindo na cidade de Manaus, até porque sextou. Como sextou, a galera tá a 1000, viu? Tá certo, Edila. A Edila daqui a pouco volta com um resumo das ocorrências policiais da noite e madrugada. Até mais, Edila. Trânsito. Agora vamos falar sobre Covid-19. O Brasil registrou 2.042 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 509.282 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou aí a 1.087, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de menos 2% e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da Covid-19. Este é o terceiro dia seguido de estabilidade após 5 dias em tendência de alta, quando a média havia voltado a ficar acima da casa dos 2.000 por alguns dias. O Amazonas registrou aí diagnóstico de 645 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Com isso, sobe para 399.401 o total de casos da doença no estado.
Segundo o boletim, foram confirmados 3 óbitos por Covid-19, sendo um ocorrido na terça-feira, dia 23 de junho, e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quarta-feira foi registrado apenas um sepultamento por Covid-19. Vamos atualizar agora a vacinação contra a Covid no país. Os brasileiros que estão totalmente imunizados, que tomaram as 2 doses da vacina contra a Covid, representam 11,79% da população do país. São 24.968.144 imunizantes aplicados. A primeira dose foi aplicada em 68.465.736 pessoas, o que corresponde a mais de 32% da população. Aqui na capital do Amazonas, a Prefeitura anunciou a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para o público em geral a partir de 32 anos de idade. As pessoas contempladas nessa faixa etária podem procurar um dos postos de vacinação hoje a partir das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O público da campanha já havia sido ampliado de 34 para 33 anos ontem mesmo. Segundo a Prefeitura, a inclusão das 2 novas idades levou em conta a avaliação da demanda nos postos de atendimento e o saldo de vacinas ainda disponível, verificado após o encerramento da vacinação em todos os pontos. Além das pessoas de 32 anos ou mais, continuam a ser vacinadas as pessoas pertencentes aos grupos de risco, das gestantes e também puérperas, e dos trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e também de Salvamento. Para serem vacinados aí, é necessário apresentar no momento da vacinação um documento original, a cópia, que possua foto e comprovante de residência original e com cópia também. Aqui em Manaus já foram aplicadas 742.859 doses de primeira dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19. Agora a gente vai ver um painel, é isso, Jonatas? O painel na tela vai aparecer sobre a atualização das vacinas? Não está disponível, pode seguir, Rabesh. Bom, então a gente continua aí. Opa, apareceu o painel sobre a vacinação. Pessoas vacinadas por categoria, primeira dose, faixa etária 487.202 pessoas. Comorbidades 102.169. Trabalhadores de saúde ali 73.408, trabalhadores da educação são 33.924, trabalhadores de transporte 7.370, forças de segurança e salvamento 7.244, pessoas com deficiência 6.424, gestantes 4.896. E todas essas informações você pode conferir no site vacinômetro.manaus.am.gov.br. Bom, Jornal da Cidade. Bom, a gente vai continuar falando sobre a vacinação. Fique bem atento quanto a isso, porque o governador Wilson Lima anunciou a realização de mais um mutirão de vacinação aí no Amazonas, né? A partir da terça-feira. 3 postos funcionarão por 24 horas, das 18 horas da próxima terça-feira até as 18 horas de quarta-feira, nos dias então 29 e 30 de junho, para imunizar a população a partir de 30 anos de idade. A ação conta com a parceria da Prefeitura de Manaus. Este será o 4º mutirão Vacina Amazonas realizado pelo governo do estado em parceria com municípios. O governador se reuniu com secretários estaduais para definir detalhes aí da grande ação.
Nós temos pressa para que a população seja vacinada, porque a vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Os 3 postos... Pressa para que a população seja vacinada, porque a vacina é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Nossa festa junina será recebendo a imunização. Então, será num horário em que as pessoas terão a oportunidade de se vacinar. Quem trabalha durante o dia pode ir nesse horário alternativo que nós estamos propondo aí à noite ou durante a madrugada. A área vai estar toda sinalizada para que as pessoas possam ir lá e receber a sua vacina, receber a sua imunização, para se proteger e proteger aquelas pessoas a quem elas amam. Os 3 postos que funcionarão 24 horas são Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os postos da Prefeitura de Manaus funcionarão no horário habitual. Para esse mutirão serão disponibilizadas 95 mil doses de vacina. No primeiro mutirão Vacina Amazonas foram vacinadas 141 mil pessoas na capital. Outro mutirão foi realizado simultaneamente em Novo Airão e também em Manacapuru, quando 8.200 pessoas foram vacinadas. Parintins será o 4º município a receber o mutirão neste sábado. Jornal da Cidade. O Amazonas recebeu 106 mil doses de vacina contra a Covid-19. Foram enviadas aí doses de 3 imunizantes, Coronavac, Pfizer e Janssen. Destaco que a vacina Janssen é a primeira vez no Amazonas. Os imunizantes enviados fazem parte da 37ª, 38ª e 39ª pautas de distribuição elaboradas pelo Ministério da Saúde através do Plano Nacional de Imunização. Como a Rabeste falou, a vacina Janssen, da fabricante Johnson & Johnson, é a novidade desta remessa. A diferença deste imunizante para os demais está na única dose. Trabalhadores informais nascidos em julho recebem hoje a 3ª parcela da nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O pagamento também será feito a inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos aí no mês de julho. O dinheiro será depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, somente de 2 a 3 semanas após o depósito. O dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente. Também hoje, beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social NIS de dígito final 7 poderão sacar o benefício. No último dia 15, a Caixa anunciou a antecipação do pagamento da 3ª parcela. O calendário de depósitos, que começaria no último domingo e terminaria em 21 de julho, teve início antecipado para a última sexta-feira, 18, e será aí concluído em 30 de junho. Mais de 45 milhões de brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada. Notícia boa! A Secretaria de Estado de Educação e Desporto convocou nesta quinta-feira 137 candidatos aprovados no processo seletivo simplificado 2019/2020 para atuação nas modalidades de ensino indígena e também presencial com mediação tecnológica em Manaus e no interior. A lista completa dos convocados, assim como as orientações para a apresentação, está disponível no site da Secretaria. O procedimento de atendimento aos candidatos convocados será hoje, a partir das 8 horas, de forma presencial e obedecendo às medidas e orientações de enfrentamento à Covid-19, como evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social.
Os candidatos aprovados para a atuação na capital deverão comparecer à gerência de admissão e atenção ao servidor, situada na sede da Secretaria de Educação, localizada na Avenida Valdomiro Lustosa, no bairro Japim, número 250, obedecendo ao cronograma. Já os profissionais convocados para o interior deverão se apresentar na sede da Coordenadoria Regional de Educação do município para o qual se inscreveram, também respeitando os protocolos de segurança. O atendimento dos candidatos seguirá a ordem de classificação quando houver mais de um candidato para o cargo. A lotação dos aprovados ocorrerá logo após a entrega da documentação obrigatória. Polícia. A gente volta a falar com a Edila, que vai fazer aquele resumo das principais ocorrências policiais da noite, madrugada pra gente. Mais uma vez, bom dia, Edila. Bom dia. Olha, voltando a trazer as informações para todos que acompanham o site imediato, a nossa equipe agora entra no caderno de polícia, onde vamos falar a respeito do crime ocorrido durante ainda a manhã de ontem, isso no bairro Jorge Teixeira, a primeira etapa. Agora, o que chamou a atenção dessa ocorrência é que foi em uma praça pública, uma pracinha na Rua dos Lírios, onde Alan, mais conhecido como Alanzinho, acabou sendo alvejado. Agora, os tiros foram 2 apenas, né, segundo a perícia criminal, então o que leva à linha de investigação que ele seria de fato o alvo e a forma como tudo aconteceu em plena luz do dia. As informações que foram repassadas às autoridades seriam 2 versões, né? Uma, que o homem estaria sozinho mesmo, caminhando, quando percebeu a presença de Alanzinho, o que leva a polícia também a crer que ele sabia que Alanzinho iria passar naquele local. Foi armado e ali já atirou. Alanzinho ainda tentou correr, mas não conseguiu, acabou sendo alvejado na região das costas. A entrada da bala foi pela parte das costas, mas teve a saída, viu? E isso também causa um certo terrorismo. Ou seja, foi perseguido, né, Edila? Na via pública. Oi? Foi perseguido ele? Foi perseguido. Agora, após a ação, o autor teria conseguido um mototáxi e fugiu do local. A outra versão é que ele teria ido ao local em uma moto, porém teria tido apoio de um carro. A partir do momento que fez a ação, continuou na fuga também com um mototaxista, tendo utilizado uma segunda moto, mas com apoio de um carro. As investigações continuam, até porque as informações chegaram bastante inconsistentes à polícia, volto a repetir, deram 2 versões ao caso, e a causa-morte exatamente poderia ser envolvimento com tráfico, pois Alanzinho teria passagem pela polícia, ou também a questão de acerto de contas, porque informações também que chegaram à polícia é que Alanzinho já teria atirado em uma pessoa, não sabendo se essa vítima teria ido a óbito, mas que ele estaria marcado devido a essa situação, mas não temos ali consistência nessas informações ainda, viu? Outro caso que vamos trazer aqui é a respeito de Roberto Araújo Lima, funcionário de uma empresa do distrito. No momento que ele estava retornando para casa, acabou sendo alvo de assaltante. Não sabemos se ele teria reagido mesmo ou se o próprio assaltante, na maldade, desferiu um golpe de arma branca na região do pescoço de Roberto. Roberto chegou a ser socorrido e foi conduzido ao hospital Platão Araújo. Não sabemos ainda o estado de saúde de Roberto. Agora, Thiago, pode falar. Na frente da sua casa, quando alguém chega batendo palma, uma pessoa estranha, você abre o portão de primeira ou fica ali meio que escondidinho, pois não, que deseja? Com certeza, de jeito nenhum sair abrindo o portão, né, Edila, para pessoas estranhas.
Olha, muito triste esse caso ocorrido no bairro Santa Itelvina, gente. Agora, o que estarreceu mesmo é que é um senhor de idade, ali na base de 60 anos. Ele chegou em uma residência, bateu palmas, a moça chegou no portão, perguntou o que ele queria e ele alegou estar procurando alguém onde que ninguém conhecia. Ele aproveitou essa oportunidade para observar se a moça estaria sozinha em casa, invadiu a casa e tentou estuprá-la. Mas essa situação aí, né? A própria mulher conseguiu, então, a vassoura. Olha como a vassoura é boa, né, gente? E largou-lhe a acabada de vassoura no homem. Apesar dele ter rasgado as suas roupas, as suas vestes, ela gritando, num momento, muita sorte para ela, iria passando a cavalaria. Inclusive, gostaríamos aqui de parabenizar a equipe da cavalaria, onde eles, então, agiram prontamente, conseguiram prender o homem e o conduzi-lo à delegacia, tanto ele quanto a vítima, para poder fazer o boletim de ocorrência. Ela conseguiu pedir socorro aí aos policiais. Graças a Deus. E olha, eu quero aqui parabenizar a equipe da cavalaria, gente, que apesar de nós pouco ouvirmos falar, né? Ouvirmos falar da questão da atuação da cavalaria, mas Isso. Eles estão bastante atuantes, viu? Então vale aqui frisar os parabéns e até mesmo outro trabalho que eles fazem, que são com crianças que têm autismo, crianças que têm algo que realmente mereça uma atenção maior. Então, eles têm um trabalho muito lindo, um trabalho de civismo também, gente, lá na cavalaria. Eu quero frisar isso aí, porque pouco se fala, né? Só fala-se também da atuação deles em rua, mas também tem esse trabalho social. Está certo, Edila. Obrigado pelas informações. Bom final de semana aí. É para você, pro Todinho também. Polícia. São 7h38 na capital amazonense e agora a gente vai interagir aqui com você que está comentando, compartilhando o nosso material e também curtindo aí o Jornal da Cidade desta sexta-feira. Mandando um abraço aqui para o Percival Alves, que está conosco, mandando bom dia. Rodrigues Zane está aqui com a gente. Valdenor Cardoso, Francenildo Campos, muito bom dia a todos. Dragner está aqui conosco também. Bom dia a todos vocês que compartilham e curtem o nosso material, curtem o Jornal da Cidade. E as pessoas podem ouvir o Jornal da Cidade pelo Facebook e pelo aplicativo Rádio ZLZN também, né, Thiago? É isso mesmo. É só baixar o aplicativo, você vai no Google Play, coloca lá ZLZN, é o primeiro app que vai aparecer, é o da nossa rádio. Isso, e a gente continua aqui levando informações para você durante esta sexta-feira. A primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus pautou para os dias 27, 28 e 29 de julho deste ano a audiência de instrução inaugural, que trata do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Para quem não lembra, o crime aconteceu em 29 de setembro de 2019 e tem como réus José Edvandro Martins de Souza Júnior, Mike Vinícius Teixeira Parede, Alejandro Molina Valeico, que é enteado do ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, Mike Vinícius Teixeira Parede, já falei aqui, né? Paola Molina Valeico, também enteada do ex-prefeito de Manaus, e Eliseu da Paz de Souza. A audiência vai ser realizada no modo presencial. Pela ordem, o juiz Celso Souza de Paula vai ouvir as testemunhas de acusações arroladas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, as testemunhas de defesa e também, por último, farão aí interrogatórios dos réus. Agora a gente vai discutir aí sobre a coluna O Poder com o Bruno Mazieri sobre essa situação. Opoder.com com Bruno Mazieri. O Bruno já está na linha. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Tiago. Bom dia, Rabeste. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, aqui pelo imediato.com. Na verdade, Bruno, nosso assunto é: delegado Péricles não responde questionamentos sobre suposto caso de corrupção no governo Bolsonaro. Você tem mais informações sobre essa situação, Bruno? Então, Tiago, tenho sim. Na verdade, o deputado estadual, delegado Péricles, é um forte apoiador do governo Bolsonaro, como é de conhecimento geral. Ele é filiado ao PSL, que foi o partido pelo qual o presidente da República foi eleito, né? Então, assim, a proximidade deles é muito grande. E aí que essa semana explodiu essa bomba em torno desse suposto superfaturamento na compra da vacina indiana Covaxin, feita pelo Ministério da Saúde. E aí que a gente buscou informações a respeito do assunto com a bancada, né, de direita, querendo saber qual é a opinião dos apoiadores do governo Bolsonaro em torno desse assunto, né, em torno dessa polêmica que tomou conta do Brasil. E aí nós fomos informados que o deputado estadual delegado Péricles estava no interior do estado, estava na parte do município de Presidente Figueiredo, que é a região metropolitana de Manaus, e que não podia falar sobre o assunto, não podia responder os nossos questionamentos. A equipe do Site Poder queria entender qual era o posicionamento dele diante disso, se ele acredita que essas acusações de corrupção, de superfaturamento dentro do governo Bolsonaro são verdade, e o que ele tem a falar sobre o assunto. Porém, a gente não obteve resposta. A única informação que obtivemos da assessoria dele foi que ele estava no interior do estado e que ele não teria condições de responder os nossos questionamentos. O líder da oposição no Senado, o senador Randolfo Rodrigues, que tem atuado bastante na Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, na CPI da pandemia, afirmou que foi descoberto um grande esquema de corrupção e que, segundo ele, a CPI passou a investigar e a colher provas sobre a compra da vacina. E aí ele cobra, né, faz uma cobrança a respeito de um posicionamento do governo federal em torno do assunto. E ele chama o ato do presidente Bolsonaro de dizer que é uma clara ameaça aos denunciantes, que é um ato de covardia. Em entrevista ao Jornal Globo, o diretor de importação do Ministério da Saúde, o servidor de carreira Luiz Ricardo Miranda, revelou que houve aí um pagamento antecipado de 45 milhões de dólares pelas vacinas, pela Covaxin, em torno de 200 milhões de reais, quando o imunizante sequer tinha sido aprovado pela Anvisa. Então, assim, é um assunto que tomou conta da semana, porque leva os holofotes, né, coloca os holofotes de um possível caso de corrupção em torno do governo Bolsonaro, que tem como bandeira a anticorrupção, né? Então a gente precisa aí saber até que ponto isso tudo é verdade, se é uma questão de polarização política, e a gente aguarda o desdobramento dessas investigações em torno do assunto. Bruno, tem uma matéria aqui também no site O Poder, vou ler aqui a manchete: não há nenhuma lógica, vai nos fazer retroceder, diz Marcelo Ramos sobre proposta de voto impresso. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcelo Ramos, do PL, voltou a criticar a proposta de emenda à Constituição PEC 135/2019, que pretende implantar o voto impresso aí nas eleições brasileiras. De acordo com o parlamentar, a proposta é apresentada como solução para um problema que não existe. Marcelo Ramos ressalta que não há nenhuma lógica desse debate, né? Segundo ele aí, na sua concepção, ao invés Tiago, existe também uma polêmica em torno dessa PEC 135, né, de 2029, que fala da questão do voto impresso. É bom a gente explicar que o voto vai continuar sendo eletrônico, porém o que sugere-se é que tenha uma cédula de comprovação em quem você votou para ser um voto mais auditável. Acredito eu que isso acaba retroceder a gente, não por questão de voto impresso, nem nada disso, mas mais pelo fato de você ter um voto de cabresto ali. Então,
o que as pessoas muitas vezes não conseguem entender é que o voto vai continuar eletrônico, porém vai ter um comprovante mostrando em quem você votou e tudo mais. O senador Plínio Valério, por exemplo, é a favor dessa questão do voto impresso. Ele tem feito duras críticas ao ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre o assunto, porque o ministro entende que não há necessidade de ter essa parte auditável, tendo em vista que não há problema com a urna eletrônica, não existe nenhum tipo de manuseio ilegal da máquina, né? A gente consegue aí, por exemplo, ver que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito no segundo turno para as eleições e que era uma maioria dos votos. Eu não consigo entender ainda qual é o problema da questão do voto eletrônico. Eu não consigo entender por que o presidente Jair Bolsonaro insiste tanto nessa pauta e por que a bancada bolsonarista insiste tanto nessa pauta, tendo em vista que eu não vejo nenhum tipo de problema com relação a isso. Até hoje, nenhum caso de corrupção, nenhum caso de manipulação ilegal das urnas eletrônicas foi comprovado. Até onde a gente sabe, todos os políticos foram eleitos com bastante lisura, porém, há essa pauta e essa PEC que todo mundo fala bastante do voto impresso. A gente vai aguardar aí a decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e também da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em torno do assunto. Então, a gente já sabe que o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, é contra, e que o senador Plínio Valério é a favor que tenha um voto impresso para se tornar um voto mais auditável. Bruno, também aqui no site O Poder a gente traz a informação que o juiz Celso de Paula, da primeira vara do Tribunal do Júri, da comarca de Manaus, marcou, finalmente, né, foi marcada a audiência de instrução e julgamento do caso Flávio, que investiga a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, ocorrida em setembro de 2019, que os dias 27, 28 e 29 de julho. A audiência de instrução já havia sido marcada em ocasiões anteriores, mas acabou sendo cancelada, né, por algumas vezes aí, por outro juiz que estava à frente do processo. É bom explicar que essa questão da audiência é importante porque ela vai definir o rumo da ação penal, né? Aí a gente vai saber se os réus vão a júri popular, porque o juiz ele pode pronunciar ou não os réus, não é isso? É isso, Thiago. E assim, depois de quase 2 anos, né, porque foi em 2019, setembro de 2019, salvo engano, que aconteceu o fatídico dia lá envolvendo o engenheiro Flávio, a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel para tentar elucidar e julgar os possíveis culpados nesse crime que deixou tanta gente machucada e sofrida, principalmente a família e os amigos do Flávio. E houve uma comoção, principalmente porque envolve uma pessoa ligada, duas pessoas ligadas ao ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, que são seus enteados, a Paola Molina Valeico e o Alejandro Molina Valeico, que são filhos da ex-primeira-dama Elizabeth Valeico. Então, assim, finalmente a gente consegue ver uma luz no fim do túnel para tentar elucidar esse caso. O juiz que estava anteriormente com a causa, o Jorge Hamilton Lins Barroso, ele se julgou suspeito para atuar no processo. Salvo engano, 2 juízes se julgaram suspeitos, né, Thiago? A juíza Ana Paula de Medeiros Fraga e logo depois o juiz Jorge Hamilton Lins Barroso. Então, assim, o que deu uma dificultada aí para que o processo corresse, para que houvesse aí essa questão da instrução dos envolvidos, dos réus envolvidos nesse caso. Dissesse que nos dias 27, 28 e 29 de julho, a partir das 9 horas da manhã, começa aí a audiência de instrução referente a essa ação penal. Aí o juiz vai ouvir as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, os réus, né, e vai emitir aí a sua decisão sobre a denúncia que foi encaminhada pelo Ministério Público. Como eu disse, aí a gente vai saber se os réus vão realmente à júri popular e vai ser marcado esse julgamento pelo júri popular, porque quem julga, né, Bruno, é o júri popular, são os jurados. Isso.
São os jurados que definem qual vai ser a pena, se ele é culpado, se ele é inocente, e qual será a pena em torno dos envolvidos, né? Quais réus serão culpados e quanto tempo de pena eles terão aí para cumprir, caso seja comprovado a sua participação no crime do caso Flávio. Então, com certeza, a gente vai continuar acompanhando aí os próximos passos, os próximos capítulos. Com toda certeza, Thiago. Obrigado, Bruno, pelas informações. Um bom final de semana para você. Obrigado, Thiago. Um bom final de semana para você, para a Rabeste e para você que nos acompanha aqui pelo Imediato. Até segunda-feira, se Deus quiser. Poder.com com Bruno Mazieri. Antes de falarmos das ofertas do dia, eu vou te atualizar sobre a movimentação aí do Rio Negro, que foi divulgada agora há pouco, hein, Thiago? De acordo com o site do Porto de Manaus, que faz a medição, o Rio Negro desceu 1 centímetro. Agora a média está em 30 metros. Agora vamos trazer ofertas especiais que estão no site Busca Preço da Cefaz. Hoje vamos falar sobre a média do valor do quilo da carne moída, o famoso picadinho. De acordo com o site Busca Preço, o menor preço do produto é de R$ 16,99 em um supermercado no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus. O mesmo produto está com preço máximo de R$ 29,00, isso já do outro lado da cidade, do bairro Armando Mendes, na zona leste da cidade ali. Para mais produtos é só acessar o site Busca Preço da Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Cine 7 com Ivanildo Pereira. Agora são 7h52 em Manaus. Hoje é sexta-feira, dia de falar de cinema. Hoje o Ivanildo Pereira ele vai trazer detalhes sobre o festival 125 anos de cinema no Telecine Play. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, Álvaro. Tudo bem? Muito bem. Tá rolando hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os streamings, né? E os streamings que estão tendo cada vez mais destaque aí no entretenimento das pessoas, né? Na forma como elas veem esse cinema. O Telecine Play está com uma iniciativa muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar ou se estão acompanhando, que é o Festival 125 anos de cinema, né? Que é disponibilizar clássicos e filmes cultos de todos os países, né, da história do cinema, desde o cinema mudo até filmes mais recentes, né, cinema mais contemporâneo. Então tem lá uma grande infinidade, uma grande opção, né, para quem quiser assistir filmes. Quem sabe que os principais streamings, né, o Netflix, ou a Amazon, até mesmo a Amazon, não tem muitos clássicos, né, não tem muita coisa assim da história do cinema. Tem mais a produção deles mesmo e coisa recente, certo? Mas lá no Telecine você pode assistir filmes do Hitchcock, do Ingmar Bergman, do cinema mudo, né? Então filmes iranianos, franceses, filmes americanos atuais, filmes brasileiros, tem uma boa seleção de filmes brasileiros lá também. Então é uma grande dica, eu acho, né? Recomendar o Festival 125 anos lá no streaming do Telecine, porque enriquece muito, né? Você pode assistir coisas ali que você nunca assistiria em outro, né, streaming. E então a interface deles é legal também, né? Então eu estou fazendo um grande trabalho, né? Eu recomendo muito. É muito bom, realmente, né? A gente tem aqui pioneiras do cinema, primeiro cinema, a montagem soviética. Sim, pois é. Tudo da época do cinema mudo, né? Tem uma aba para diretoras mulheres. Tem filmes franceses, brasileiros, italianos, né? Impressionismo francês, surrealismo, terror. Exatamente, é uma seleção muito boa, eu acho, né? Então, quem quiser sair um pouco aí do comum, né, do lugar comum do Netflix, pode ter essa opção aí do streaming do Telecine Play. Você assina, né, e tem um mês para assistir de graça. Aí você pode fazer lá a degustação, gostar, continua, né? E falando em streamings, né? Oi? Como? Não entendi, desculpa.
E tem mais dicas, Ivanildo? Sim, verdade. No Disney Plus, né, semana passada, estreou, eu vou ainda falando de streams, né? Estreou no filme da Pixar, né, o Luca. Não sei se vocês já assistiram, né? É outra diversão, né, da Pixar. Para quem não ligou ainda o nome, né? Simplesmente a produtora que lançou Toy Story, Os Incríveis, né? Up, só aqueles grandes filmes, né, de animação. Então, o novo filme dele saiu agora, no fim de semana passado, né, no Disney Plus. O filme anterior da Pixar, o Soul, que era para ter estreado nos cinemas também, foi lançado no final do ano passado, né? Então, a gente está vendo grandes estreias que normalmente iam para o cinema, indo direto para o streaming nessa época de pandemia, né? Mês que vem no Disney Plus estreia, por exemplo, o filme da Marvel, né? A Viúva Negra, que já estava com o trailer rodando nos cinemas e agora vai chegar direto no Disney Plus, né? Então, por esse ano todo, a gente vai ficar vendo essas estratégias, né, de lançamento diferente, né, direto para o streaming. Na cidade que tiver cinema, né, vai ter estreia no cinema, mas como a gente sabe aqui no Brasil está meio estranho ainda a questão do cinema aberto. Uhum. Então, a gente vai ver cada vez mais isso, né. Semana que vem estreia a HBO Max, né, no Brasil também. Vai ser lançado a HBO Max, o streaming, né, com os filmes da Warner, Harry Potter, Matrix, os filmes dos heróis DC vão estar todos lá, né? E vai ser o único lugar onde pode assistir, né? É mais um streaming aí pra gente investir, né? O HBO Max chega agora dia 29, prometendo aí uma nova mudança nesse panorama também. O Luca é comédia, aventura, né? É curto o filme? Ivanildo. Não entendi, Álvaro. Pode repetir? O Luca, né? Trata-se de comédia, aventura, o filme. Uhum, sim, exatamente. Está certo, Ivanildo Pereira, obrigado aí pelas dicas, muito boas. Um bom final de semana para você e até a próxima. Ok, amigão, até mais. Bom final de semana. Cine 7. Com Ivanildo Pereira. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN, que é o primeiro app a aparecer, é o da nossa rádio. Essa imagem que está na sua tela agora. Não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas tem Imediato e o Povo, com a apresentação de Edila Chaves. E às 4 horas da tarde tem Manaus 190, com Eudógio Gonçalves, trazendo os principais casos de polícia. Esta edição teve a apresentação de Tiago Gonçalves e Rabesh Mayan. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar, por estar aqui conosco nesta sexta-feira. E na segunda-feira a gente está de volta, eu estarei aqui com o Tiago novamente, substituindo aí nosso apresentador Álvaro Corado. Fique bem, viu? Tenha um bom final de semana e até lá. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.